A primeira questão de hoje, 2021/2, fala o seguinte: um transformador é basicamente formado por duas bobinas eletricamente isoladas uma da outra, enroladas sobre um mesmo núcleo de ferro. Um dos enrolamentos é chamado de primário e o outro de secundário. Considerando-se transformadores ideais, assinale o que for correto. Aí a 01 afirma o seguinte: sendo o N1 e N2 os números de espiras no primário e secundário, o 1 e o 2 suas respectivas tensões alternadas. Isso aqui é interessante, porque depois vai falar sobre isso. Somente essa aqui é a palavra alternadas. Podemos afirmar que o número de enrolamentos e a tensão são grandezas diretamente proporcionais. Vamos entender um pouco essa parte aqui rapidamente sobre transformadores. Ele basicamente ele explicou aqui no enunciado, né? Isso é uma coisa que eu gosto da UEPG, ela é bem clara sobre o que ela está falando. Mas, a grosso modo, aqui eu tenho um núcleo de ferro. Tá? Cadê? Aqui. Aí eu tenho aqui. Um lado tem algumas espiras, né, circulando nos lados do núcleo de ferro, e tem um gerador aqui, que seria o fio. E aqui eu tenho um gerador de corrente alternada, tá? Isso é importante. Porque muitos geradores que você vê em exercício assim são de corrente contínua. Então, vamos falar que esse é um gerador. Já vocês vão entender por que é importante ser um gerador de corrente alternada. Lembrando que a corrente alternada é aquela que fica oscilando, né? Ela fica subindo e descendo. Subindo e descendo. Se pegar a corrente alternada, o gráfico dela ao longo do tempo, pegar aqui o I ao longo do tempo, o gráfico dela é assim, basicamente. Aqui é o I, então digamos que aqui tem, digamos que é 2 amperes e aqui é o menos 2, digamos uma corrente de 2 amperes. Então ela fica oscilando. Isso é a corrente alternada, que é a corrente que chega nas nossas residências, né? Então aqui tem um gerador de corrente alternada, ele vai gerar uma corrente que fica variando. Por que é importante que variar? A gente viu na primeira aula da UEPG que uma variação de corrente, de acordo com a lei de Lenz, forma o quê? Na verdade, não, não é lei de Lenz, não. Uma corrente, uma certa intensidade de corrente produz uma certa intensidade de campo magnético. Corrente, ou seja, cargas elétricas em movimento produzem campo magnético. E se a corrente é alternada, o campo magnético, se a corrente varia ao longo do tempo, o campo magnético produzido por ela varia ao longo do tempo. E quando eu tenho uma cor, aí o que vai acontecer? Eu tenho um campo magnético variando ao longo do tempo aqui. Eu pego e coloco um outro enrolamento de espiras aqui desse lado, ó, com mais ou menos quantidade diferente de espiras. Só que aqui não tem um gerador, porque a própria variação de fluxo magnético, ele vai variar, né? Como é que vai alternar? Ele vai alternando também o polo, né? Aqui eu pus só de um lado, mas a ideia é que esse fluxo magnético que passe, que atravessa aqui essa espira, devido à variação de corrente nessa de cá, gere uma corrente induzida. Alternada também, né? Eu pus um sentido aqui, mas ela é alternada, porque depende, aqui vai alternando o valor, ficando positivo, negativo, negativo. O fluxo que vai atravessar essa aqui vai ficando positivo, negativo. A corrente também fica para um lado e para o outro. Para um lado, pô, gera uma corrente alternada. Então, eu produzo. E como tem que ter essa variação de fluxo para poder ter uma corrente induzida, ela tem que ser alternada e ela produz também uma corrente alternada, porque esse fluxo fica positivo e negativo. Ó, à medida que o fluxo magnético para essa corrente é positivo, de repente vai diminuindo mais ainda fica negativo, depois vai aumentando e fica positivo.
Então, quando ele muda de sentido, muda os polos, muda também o sentido da corrente gerada aqui, também é alternada. E o que eu sei sobre transformadores? Aí eu vou colocar aqui já no i. Então, basicamente o que ele falou é isso. Um transformador é basicamente formado por duas bobinas elétricamente isoladas uma da outra. A bobina uma aqui e outra aqui, ó. Eu fiz com diferentes números de rolamentos, né? Quantas vezes ela enrolar, quantas espiras. Cada volta dessa é uma espira. Várias delas formam uma bobina. Enroladas sobre o mesmo núcleo de ferro, que esse em azul aqui pintado de cinza. Um dos enrolamentos é chamado de primário, que é o que tem o gerador. Então, esse aqui é o enrolamento primário. E o onde gera a corrente induzida é chamado de secundário. Quem vai ter mais ou menos espiras depende do tipo de transformação que você quer que o transformador faça. Basicamente o que ele faz, ele tem uma tensão desse lado e aqui ele sai numa outra tensão. Você usa muito transformador, por exemplo, para converter 220 para 110 volts, ou vice-versa, para você poder ligar um aparelho que foi feito para funcionar em uma voltagem numa tomada de outra voltagem, né? Você usa um transformador porque ele consegue converter o aparelho, digamos, de uma certa voltagem para outra. Então, sendo N1 e N2 número de espiras no primário e secundário, U1, U1 e U2, suas respectivas tensões alternadas, aí dando dica aqui, ó, tem que ser alternada. Podemos afirmar que o número de enrolamentos e a tensão são grandezas diretamente proporcionais. Sim, tá? Então, o que você tem que saber aqui? 0, 1. Em um transformador, o número de espiras, ou a quantidade, gosto de colocar a quantidade de espiras e a tensão, cadê? Aqui falou o que falou no em um transformador que já de espiras e a tensão no primário, espiras no primário, qual a palavra que você usa? Eu chamo de primário, um dos enrolamentos primários. Aí tá, no enrolamento primário, a quantidade de espiras e a tensão no enrolamento primário e secundário são diretamente proporcionais. Então, eu posso escrever assim, ó. N1 está para N2, assim como o 1 está para o 2. Ou, de outra forma, pode trocar aqui, ó. Vai ficar que o número de espiras do enrolamento primário está para a tensão desse enrolamento primário. Eu gosto de chamar 1 de primário e 2 de secundário, lembra 1 e 2, mas tem que chamar de P e S, P de primário e S secundário, tá? Assim como o número de enrolamentos do transformador secundário está para a tensão no secundário. Então, elas são realmente grandezas diretamente proporcionais, beleza? Então, a 01 está correta. Os transformadores utilizados na prática. Agora, essa aqui eu achei muito estranho cobrar, porque eu nunca vi nenhum professor falando no ensino médio. Mas vamos lá. Aqui ele trouxe para o mundo real, porque aqui estavam no ideais. Ó. Os transformadores utilizados na prática, as correntes de Foucault, poderão ser minimizadas laminando-se o núcleo e inserindo-se camadas de material isolante entre essas lâminas. Então, ele vai mexer no núcleo de ferro. O que são, primeiro, o que são correntes de Foucault? Falar por alto, tá? Porque nem sei se é um assunto que está no escopo do ensino médio. Eu nunca vi o EPG forçar um escopo de ensino superior, então talvez esteja, mas eu não lembro de nenhum professor falar isso em sala de aula. Eu faltei nessa aula, então. Basicamente, quando eu olho aqui, vamos olhar como se fosse um prisma. Vamos lá. Então aqui, imagine que é uma dessas laterais aqui, ó, ou essa, vista em perspectiva. Tá? Beleza? O que são essas correntes de Foucault? Como esse material não é completamente isolante,
Quando aí passa uma variação de fluxo magnético, né? Há uma variação em fluxo magnético percorrendo esse núcleo de ferro, acaba que se forma é como se tivesse umas espiras aqui no meio do caminho. Algumas partes desse núcleo de ferro acabam gerando umas correntes circulares aqui, ó. É induzido umas correntes no próprio núcleo. Então, basicamente, não, como eu falei, não vou entrar em muitos detalhes, em vez de formar a corrente, toda a energia que está aqui passar para cá, que é o que a gente assume normalmente, que a potência se mantém, a potência daqui passa para cá, a energia ao longo do tempo, né? Potência passa para cá, não, perde-se um pouco de energia com correntes de Foucault, que são correntes que surgem dentro, em trechos do núcleo de ferro, onde você constrói o transformador. Isso aqui dissipa um pouco da energia, porque ele acaba virando um condutor de corrente. Então, o que você faz para minimizar isso no mundo real? Você fatia ele e faz lâminas, né? Lamina ele. Coloca lâminas aqui nesse núcleo, vai laminando ele com lâminas de material que não conduz, isolante. Porque daí você vai impedindo que essas correntes de Foucault se formem. Você minimiza, não zera, mas minimiza essas correntes, beleza? Então, a corrente de Foucault é uma corrente que surge no núcleo de ferro do transformador, que não deveria surgir para funcionar de forma ideal. Mas elas existem ali porque ele acaba sendo um condutor. Se você laminar ela com material isolante, você pega o núcleo de ferro e coloca lâminas de material isolante, você diminui isso ao máximo para não haver essa perda de energia. Beleza? Então, 0,2 é verdade. 0,4. Os transformadores funcionam com correntes alternadas ou contínuas. Corrente contínua? Corrente contínua? Não, né? Mostrei para vocês que se ele funcionasse com corrente contínua, se eu ligar um gerador de corrente contínua aqui, eu vou ter um campo magnético constante. Campo magnético constante não varia, não gera corrente induzida. Eu ensinei na aula 1, lei de Lenz, que eu preciso ter uma variação de fluxo magnético passando pela espira para a corrente induzida surgir. Só o fluxo magnético sozinho não resolve, ele tem que variar. Tá? Então, está errado 0,4 porque ele só funciona com corrente alternada. Sem correntes alternadas, o rendimento é maior. Não, ele não funciona com corrente contínua. Não é diferente de rendimento, é porque ele não funciona. Tá? Então, não funciona com corrente contínua. Bora. 0,8. Se em um transformador NP for menor que NS, então podemos afirmar que o secundário em relação ao primário apresenta IS menor que IP. IPS igual a PP, onde P representa potência. Vamos lá. Num gerador ideal, um transformador ideal, melhor dizendo, eu suponho que não há perda de energia, portanto, a potência do primário, agora vamos visar 1 e 2, vou usar P e S, vai ficar igual aqui. Tem que ser igual a potência no secundário, que seria o P2. Certo? P1 igual a P2, PP igual a PS. Só que potência, você tem que lembrar da eletrodinâmica, que potência é o quê? U vezes I. Lembra do PUI? É uma das equações de potência. Não era isso que eu queria. Eu queria fazer isso. Tá. Tá certinho. Tá só testando aqui se o som tá ok ainda. Vamos lá. Espero que esteja. Potência é U vezes I. Substitui aqui. Vai ficar U no primário vezes I do primário é igual a U do secundário vezes I do secundário. Quando o produto, observe que quando a razão é uma constante, são grandezas diretamente proporcionais. Ensino muito isso nas aulas de razão em proporção, capítulo 4, né? Vira e mexe eu falo isso. Em vários vestibulares, não sei se eu falei da UEPG, mas se você pegar lá estudando por assunto, você vai ver eu falando isso várias vezes. Quando a razão é constante, elas são diretamente. Quando a multiplicação é constante, é que eles são inversamente proporcionais. Então, o U e o I são inversamente proporcionais no primário e secundário. Como eu sei que o U e o N são diretamente proporcionais, eu posso trocar o UP por uma constante de proporcionalidade vezes NP. Isso. Vezes IP. E o US eu vou trocar por essa mesma constante de proporcionalidade. Quando duas grandezas são diretamente proporcionais, eu posso escrever uma como K vezes a outra. Isso também eu ensino nas aulas de proporção.
onde K é um valor que eu desconheço muitas vezes, mas é uma constante de proporção. Isso significa que quando você divide um pelo outro, dá sempre esse valor, K, ou seja, quando você pega esse valor e multiplica pelo outro, quando você pega um dos valores e multiplica por K, vira o outro. É como se essa divisão aqui valesse sempre K. Então, N2 é K, U2. Da mesma forma, eu posso falar que U2 é igual a KN2, ou 1 sobre K, é uma constante. Então, vamos lá. O S eu vou trocar por KNS vezes IS. Como a constante de proporção se mantém, o K eu corto. Conclusão que eu tenho é que o NP vezes IP é igual a NS vezes IS. O que é isso? Que o número de espiras e a corrente que passa em cada um dos rolamentos são inversamente proporcionais. Ou seja, quanto mais espiras eu tenho, menos corrente passa lá. Então, vamos lá, se um transformador NP é menor que NS, ou seja, o número de espiras no primário é menor que do secundário, então podemos afirmar que o secundário em relação ao primário apresenta IS menor que IP. Você vai querer inverter, ó. Aqui o NP era menor, o P era menor que o S, aqui o S é menor que o P. Tá certo, são inversamente proporcionais. Se o número de espiras no primário é menor que o secundário, significa que o número a corrente no secundário vai ser menor do que no primário. Se o número de espiras no primário é menor, a corrente que passa para o primário é maior, ou seja, a corrente do secundário é menor. Você inverte. Se NP é menor que NS, então IS é menor que IP. Perfeito. E PS é igual a PP, as potências se mantêm. Que é a partir desse princípio que você descobre que N e I são inversamente proporcionais e N e U são diretamente proporcionais transformadores. Onde P representa a potência. Perfeito. E o 16, em um transformador, qualquer uma das bobinas eletricamente isoladas podem ser usadas como primário ou secundário. Sim, vai depender de onde você liga o gerador. Onde você liga o gerador é o primário, onde você deixa induzir é o secundário. Então, é verdade. Queria aqui, só para... Isso mesmo. Perfeito, vai dar 16. Com 8, 24. Com 2, 26. Com 1, 27. É o gabarito da questão número 1.